A gente já conversou, a gente sabe que é uma série, né? Já tem também o Meu Avô Africano, a gente já conversou com a autora aqui no Eldorado Cultura. Queria que você contasse um pouquinho como é que é, qual que é a história, né, desse garoto, desse Tiago. Tá. É um menino que ele tem uma tia que ela é pintora, ela gosta de pintar, porque ela traz uma tradição da família dela que é a pintura em azulejo. Por que eu escolhi azulejo? Porque azulejo é uma coisa que é muito própria da cultura portuguesa. E eu tive a oportunidade de ver alguns azulejos portugueses muito bonitos e imediatamente me deu essa ideia. E aí o que acontece? Os azulejos, eles não conversam com o adulto. Então, quando os adultos estão por perto, eles não falam nada, eles ficam quietinhos. Mas tem uma oportunidade em que o menininho fica sozinho com os azulejos e os azulejos começam a conversar com ele. Ele acha estranho no começo, mas aí ele entra na história, porque são os avós dele. Porque a tia dele tem o hábito de pintar retratos. Ela pinta os retratos da família dos azulejos. E aí ele vai conhecendo um pouco a história da família dele e também a história de Portugal através dessa brincadeirinha que eu inventei. Entendi, bem bacana isso, né? E você tem aqui no meu material que você adora cantar fado, é verdade, Manuel? Pois é, eu também sou cantor. E eu componho fado também. E então é isso. A música portuguesa também está dentro de mim. Eu realmente gosto muito de fado. Eu canto, já gravei um fado. E é uma música que me interessa, uma música que eu gosto. Então, para mim, foi muito fácil fazer esse livro, né? Eu já também algumas curiosidades. Eu já fiz teatro também. E quando o Brasil completou 500 anos, eu atuei no espetáculo chamado Brasil Outros 500. Eu fazia dois personagens portugueses. Eu fazia o Pero Vaz Caminha, né, que é o pai da nossa literatura, Aham, e o rei de Portugal, Dom Manuel, que era o meu xará. Né? Achei aham. isso bem curioso. Legal, você tem ascendência portuguesa, imagino. Ah, tenho. É um pouco distante, né? Ah, Mas eu tenho sim. legal. E você também no teatro, né? Como você falou aí, você também fez outras coisas, né? Os Lusíadas e Brasil, outros 500, ou é essa peça que você falou agora? Isso. Ah, tá, que você interpretou o Pero Vaz e o Dom Manuel. Os Lusíadas também foi muito bacana, foi uma peça bem grande que aconteceu aqui em São Paulo, foi uma produção da Ruth Escobar, e para variar, eu fiz dois reis portugueses, acabei fazendo dois reis portugueses, e também fiz o Nicolau Coelho, que era um personagem muito interessante também, que na viagem que foi dar no descobrimento da Índia, né, havia três caravelas, o Vasco da Gama, o Paulo da Gama e o Nicolau Coelho, que Aham, foi o Nicolau Coelho, inclusive, que voltou para Portugal para dizer para o rei, olha, achamos a Índia, aham. porque deu todo aquele trabalho. Então, é isso, a cultura portuguesa está muito em mim. Acho que eu tenho muita coisa de português. Legal. E aí, né, no livro, né, o garoto então vai conhecendo essa cultura através então dessa coisa dos azulejos, né? Como é que isso vai se desenrolando? Tá. Tem um aspecto que é muito curioso, porque eu desenvolvi já há algum tempo um trabalho com imigrantes. Eu tive a possibilidade de conversar com muitas pessoas que vieram de diferentes regiões do mundo para o Brasil, né? E a coisa muito comum entre todos eles é que eles eram normalmente fugindo de alguma situação difícil no país deles, guerra, alguma coisa assim. Quando eu precisei falar dos portugueses, eu comecei a pensar o que é importante também do Portugal. Porque Portugal trouxe para a gente o quê? A comida, a língua, a religião, muita coisa que a gente nem percebe. Tem até uma frase que eu acho muito bonitinha, que o menininho está conversando com os avós, que os avós começam a falar os provérbios de Portugal, né? Uhum. Aí fala, mas provérbio não é do Brasil? Não. Os provérbios são nossos. Você acha que a gente ia trazer a língua inteira e ia deixar os provérbios lá? E aí, então eu pego vários desses aspectos. Então, o que acontece? Quando o avô dele chegou no Brasil, ele precisava trabalhar. E o que ele fez? Ele primeiro comprou conseguiu, depois de muito tempo, fazer uma casinha, um sobradinho, e embaixo era a padaria, né? Porque a mãe dele trabalhava, a avó dele trabalhava fazendo pães, fazendo aquelas comidinhas portuguesas. E com o tempo essa casa vai virando um sobrado. Então na parte de baixo é o comércio da família e na parte de cima é onde eles moram. Isso era muito comum. E esse casarão acabou sendo abandonado pela família, que cada filho foi fazer uma outra coisa, nenhum continuou com a padaria, exceto a tia, que se apropriou da área do forno para poder fazer os trabalhos artísticos dela, né? Uhum. Então tem todo esse viés que justifica a opção pelos azulejos dentro da história.
Uhum, entendi. Quer dizer, você no teatro, na literatura, você sempre, ou cantando também, você sempre tem essa coisa da cultura portuguesa, né, Manuel? Tenho sim. E o que eu acho bacana também é que eu viajo muito, né? Eu conheço pouco o Brasil. E eu tive a oportunidade de ver um trabalho de azulejos muito bonito em Salvador, né? Uhum. Lá existem algumas igrejas com alguns vestígios de painéis de azulejos muito bonitos. E aquilo, e quando eu viajo, eu sempre volto com um monte de informação do lugar que eu viajei. Eu volto com foto, eu volto com música, eu volto Uhum. com artesanato. Essa coisa de fotografia digital é maravilhoso, né? Eu volto com umas 2.000 fotografias da Uhum. região. E eu sei que em algum momento eu vou usar esse material para criar alguma coisa. Uhum. E converso muito com as pessoas. Você aprende muito conversando com as pessoas. É muito gostoso falar com as pessoas. Então eu estou sempre muito abastecido de informação, né? Leio muito também. E aí, em algum momento, eu falo, onde vai desaguar isso? Aí, quando você fala um livro sobre Portugal, eu acho que essa ideia do azulejo foi muito bacana. Inclusive, tem uma coisa que, como o menininho fala com os azulejos, ele tem medo dos azulejos, tem um azulejo que tem... Uma vez eu vi um espetáculo de balé também, que mostrava aqueles monstros marinhos saindo do mar e atacando as caravelas, Hum, que é uma imagem muito bonita que você encontra nesses mapas antigos, né? é verdade. E isso a tia reproduziu. Ela reproduziu um monstro marinho atacando uma caravela. Hum. E aí eu falei, olha que interessante. Inclusive o ilustrador, que é o Alarcão, ele foi muito feliz, porque eu imaginei um monstro marinho malvado, né? Com uma cara malvada, que quer Uhum. comer o pessoal da caravela. E o menininho tem medo de passar perto desse azulejo, porque o azulejo fala com ele. Os adultos não acreditam nele. Uhum. Mas ele sabe que o monstro está querendo atacar ele. Só que pela ilustração, pela outra leitura que o ilustrador deu, o monstro quer brincar com ele, talvez. Ele não quer atacar o menininho. Entendi. Então ficou uma leitura muito bonita, essa impressão que o ilustrador deu do monstro ser possivelmente uma coisa alegre. Então acho que uma função da ilustração também é essa, mostrar uma coisa um pouco diferente do texto. E acho que ele foi muito feliz com isso. Entendi. Como é que você faz como é que é feito esse trabalho da ilustração? Você dá alguma sugestão? Você diz como você imaginou ou não? É uma surpresa para você? Olha, eu já trabalhei com essas várias possibilidades. Já chegou a ser surpresa, eu já cheguei a pegar erro mesmo, assim, ilustração, tipo, algum erro, alguma coisa que não podia estar, estava revelando o que ia acontecer na história, entendeu? E desta vez foi muito tranquilo, foi muito bonito, porque eu recebi um RAF do livro, né? Que seria o livro sem todo colorido, só com o traço do que seria a ilustração, né? Que já era muito bonito. E aí eu pude ter essa chance de ver antes como que ia ficar, opinar o que eu achava sobre algum aspecto do livro, mas ele está assim uma obra de arte. Inclusive o ilustrador colocou no site dele, eu vi, e informando como que ele fez o trabalho, né? Para ser feito tudo à mão mesmo com tinta acrílica. Uhum. E é uma obra de arte. Eu fiquei assim, para mim é maravilhoso ter um livro tão bonito editado, né? A gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Jaime. Ele quer saber se você teve a oportunidade de ver os azulejos de São Luís do Maranhão, que são autênticas relíquias culturais portuguesas. São Luís do Maranhão é uma história fantástica também. Eu estive já em São Luís do Maranhão e aí, essa coisa de fotografar que eu te falei, eu fui visitar a cidade de Alcântara, que é do lado de São Luís, né? Você pega um barco para ir. E eu fiquei fotografando as fechaduras de lá, porque Uhum. tudo é muito interessante. As fechaduras que existem na porta. O casario que tem em São Luís é patrimônio da humanidade. É uma coisa Uhum. muito bonita que precisa ser preservado. Eu não sei como que está a preservação dele neste momento, mas é realmente muito bonito. E todo artesanato há muito artesanato que é vendido ali no centro de São Luís e ele é muito calcado em azulejo, né? E é uma coisa mais bonita do que a outra. Então acho que isso no Brasil é muito interessante. Você tem uma cultura que é muito antiga, que está presente ali há centenas de anos, e as pessoas se apropriam daquilo ali e tem o seu sustento até hoje. Então, azulejo, no caso, eu peguei mais eu tinha em mente mais Salvador, porque me parece que os azulejos de São Luís têm uma característica francesa, eu posso estar errado agora,
mas ali teve muita influência francesa. E já os que eu encontrei em Salvador eram muito portugueses. Entendi. Você tem aí um outro livro já pensando aí na cabeça ou não? Tô sempre, escritor é um problema. Escritor tá sempre com o livro na cabeça, tá sempre pensando em coisa. E eu felizmente tenho bastante, é como ele disse, como eu viajo bastante, eu sempre tenho material para brincar, para pensar como é que eu vou fazer. Eu gosto de mexer com aspectos históricos do Brasil. Eu gosto muito de escrever para criança e adolescente. Essa é a minha praia, né? E se alguém quiser conhecer meu trabalho um pouquinho melhor, pode visitar meu site, né? Que é o www.manuelfilho.com.br. Ali tem um pouquinho de tudo que eu estou fazendo no momento. Legal. Alguma peça também agora para esse ano? Acabei de lançar meu segundo CD. Meu CD se chama Raízes. E ele é um CD que fala do Brasil também, para variar, né? Só fala do Brasil, às vezes dá uma fugidinha para Portugal. Mas o que acontece? Inclusive nesse meu disco tem uma música que é uma homenagem à língua portuguesa, que é Um Homem Semeando Estrelas. Esse disco se chama Raízes porque eu quis trabalhar com as raízes que formam o Brasil. Eu comecei a pensar, o que é que forma o Brasil? Como é que musicalmente eu posso pensar sobre o Brasil? Aí eu pensei que eu podia ter uma música religiosa, eu podia ter uma música que falasse de família, uma música que falasse de infância, uma música que falasse de profissão. E aí nasceu esse disco, Raízes, que é um disco que tem algumas músicas, tem uma música que homenageia o rádio também, que é Os Rios Correm para o Mar, que aí eu quis trazer aquela imagem antiga de que as pessoas se sentavam ao redor do rádio para ouvir a música, né, para curtir. E é isso, então eu estou trabalhando o meu avô português e o Raízes. Legal. Conversei com o Manuel Filho, autor do livro Meu Avô Português. Obrigada, viu, Manuel? Foi um prazer.